Esse é o terceiro bloco das dicas ao produtor rural aqui no canal O Primo do Mato. Pois bem, só uma pequena correção. No vídeo anterior eu falei que aquele que o produtor que não ofere receita 152 mil está desobrigado do livro caixa. Na verdade é 142 e é da declaração de ajuste anual, ou seja, aquele que não teve receita superior a 142 mil e não tem patrimônio superior a 300 mil está desobrigado. A desobrigação do livro caixa, na verdade, é 56 mil reais. Aquele produtor que não teve receita a 56 mil reais está desobrigado de escriturar no livro caixa, e o livro caixa digital somente é necessário em caso de receita superior a 4 milhões e 800. Pois bem, hoje no canal Primo do Mato nós vamos falar sobre a questão da tributação nos contratos de parceria arrendamento rural e também sobre o Fundo Rural e o Senar. A tributação hoje nos contratos de arrendamento e parceria rural, ela se tornou muito comum, até porque é muito comum hoje as pessoas fazerem o quê? O arrendo ou a parceria de terras para a questão de produção, até o próprio produtor fazer o arrendamento ou parceria para aumentar a sua produção. Entretanto, existe uma peculiaridade na forma de apuração desse tipo de contrato. No contrato de arrendamento, em regra, aquela pessoa que está arrendando a terra, ela vai fazer a apuração e tributação como se produtor rural fosse, de forma regular, ou seja, ela pode fazer a tributação por base de receita bruta, com base no lucro presumido ou por meio do livro caixa. Essa é a prática comum. Porém, aquela pessoa que está cedendo a terra nos contratos de arrendamento, ela não vai poder apurar a tributação como se produtor rural fosse. Ela vai fazer a apuração como se na verdade estivesse recebendo um aluguel e vai ficar ali sujeita ao pagamento da alíquota em regra de 27,5% com base no valor recebido. Ela não pode fazer as deduções. É muito comum, e durante muito tempo foi muito comum, até hoje acontece, as pessoas fazerem um contrato de arrendamento como se parceria fosse. Porém, é imprescindível que quando você faz um contrato de arrendamento, você faça o quê? Você faça a questão da estipulação do risco, onde as duas partes assumem o risco da produção, tanto a parte que está cedendo a terra quanto aquela que está assumindo a produção. Então, o contrato de arrendamento sem a função do risco pela parte dos dois, ele acaba sendo um contrato que é glosado pelo fisco e acaba sendo tributado com base na alíquota normal, como se fosse uma atividade normal decorrente de aluguel. E, consequentemente, essa tributação vem de acrescida de juros e multa de ofício, que inclusive pode ser majorado caso fique constatada ali a presença do dolo, como foi tratado no vídeo anterior. Então é muito importante você observar essa questão. O contrato de parceria, por sua vez, é aquele. A principal questão é o risco da atividade. As duas partes assumem o risco da atividade, mas umas peculiaridades importantes no contrato de parceria é que, de acordo com o Estatuto da Terra, uma parte pode fazer um adiantamento para a outra parte de questões a serem recebidas, mas esse adiantamento ele tem que ser feito o quê? Tem que ser feito em produtos in natura, ele não pode ser realizado o quê? Em espécie, porque caso seja feito dessa forma, pode ser descaracterizado. Então pode ser feito e no final do contrato as partes vão ajustar o percentual de acordo com a forma que ficou firmado o contrato, que estabelece os percentuais que estão previstos no Estatuto da Terra, que é se a propriedade é terra nua, se a terra tem benfeitorias. Todos esses fatores são levados em considerações para a questão de fixação do percentual que vai ser pago ao final. Então essas são as considerações sobre a questão da tributação nos contratos de parceria arrendamento rural. Agora nós vamos entrar numa questão, num tema que assombrou, na verdade ainda assombra, que é o Fundo Rural. O Fundo Rural que recaía aí sobre o produtor rural. Durante muito tempo a alíquota que incidia sobre o Fundo Rural foi 2,0, acabou que teve uma redução e hoje ela está em 1,2, acrescida de Senar e Satirat. Então assim, essa questão ela assombrou o produtor por quê? Porque durante muito tempo discutiu-se sobre a constitucionalidade desse tributo e o produtor ingressou com inúmeras ações alegando que o tributo era inconstitucional. Tinha uma decisão favorável falando que o tributo de fato era inconstitucional, porém essa decisão, quando foi julgada, ela não foi julgada com repercussão geral, que é aquela decisão
que abrange todos. Na verdade, ela só abrangeu aquelas partes. Muitos produtores ingressaram com a ação e conseguiram, inclusive, a decisão favorável com o trânsito em julgado. O STF veio posteriormente e julgou a questão constitucional, afirmando que aquele tributo que não havia sido pago, ele de fato era devido e que o produtor rural deveria fazer o recolhimento. Durante esse ponto, nós entramos na seguinte questão. No caso de aquisição de atividade da produção rural pela pessoa jurídica e a pessoa física estaria desobrigada em questão de uma subrogação, quem é o responsável pelo pagamento do tributo? E aí gerou-se um novo contorno e hoje nós temos outra lei que está perante o Supremo pendente de julgamento, que é referente à questão da desobrigação do pagamento do tributo por parte da pessoa jurídica. Então o tema volta à discussão novamente referente a essa questão de quem vai pagar ou não a conta do caso, né? Das pessoas, por exemplo, que deixaram de recolher o tributo em razão da decisão judicial. É muito importante, hoje a pessoa ela pode fazer a opção pelo pagamento, pode fazer a opção pela receita bruta ou pela folha de pagamento, mas para fazer a opção pela folha de pagamento, é claro que o fisco exige que o recolhimento, você tenha uma folha de pagamento e faça sobre aquele funcionário. Por exemplo, uma pessoa que não tem funcionários, ela não vai poder fazer a opção de recolhimento do tributo sobre a folha de pagamentos, e sim sobre a comercialização da produção. Bem da verdade, essa manutenção da tributação pela receita bruta do produtor rural, pessoa física que não é segurada especial, ela é um verdadeiro absurdo, não existe sequer questão constitucional. Entretanto, mais uma vez, a Receita e o Judiciário joga a carga tributária nas costas do produtor rural. Outro ponto que deve ser destacado refere-se à questão hoje do Senar. O Senar hoje está em discussão também perante o STF, que é o quê? Que é a questão de 0,2 da comercialização da produção rural. Ao contrário do Fundo Rural, a produção do Senar ela ainda continua a incidir, na verdade, sobre a comercialização e não sobre a folha. Então é um verdadeiro absurdo, até porque a Constituição ela não possui a hipótese de normativa de incidência sobre a comercialização da produção. Então esse tributo, na verdade, é mais um, né, que continua sendo um absurdo constitucional. Então hoje o tema está pendente de julgamento e há boa possibilidade de julgar favorável ao produtor rural. São cenas dos próximos capítulos que nós vamos verificar para desonerar aí referente a essa tributação de 0,2. Então, esses são os pontos, né, que foram tratados, que foram conversados aqui no canal do Primo do Mato. É muito importante hoje nós termos essa noção, né, porque antigamente nós não tínhamos o conhecimento, as pessoas não tinham conhecimento, o acesso ao conhecimento era muito restrito, e hoje essas ferramentas, o canal, ele permite que nós tenhamos esse acesso à informação para que você, o produtor, não fique ali desamparado. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.